anunciou a Jesus para eles. Pastor, qual é a chance que esse povo tem de ver a Deus, de ser salvo, de participar da eternidade, da esperança do céu, se em algum momento nessa tribo eles reconhecerem que acima deles há alguém superior em capacidade de criá-los e reverenciado por isso, eles conseguem uma oportunidade de salvação. Não me pergunte como, porque é só a eternidade que vai revelar. Só a eternidade que vai revelar. Por quê, pastor? Porque a graça de Deus não tem limite. Se existe uma coisa que é estupidamente errada, é você dar limite para a graça. É você dizer, a graça chega até aqui. Você não pode dar limite para a graça. Pela graça sois salvos. Não vem de vós para que você não se vanglorie, mas vem de Deus e é de graça. Vai chegar um dia lá na eternidade que vai ser uma grande surpresa. No mínimo, pelo menos duas grandes surpresas. Das muitas que haverão, pelo menos duas grandes surpresas vão fazer uma grande diferença. Primeiro, é uma multidão de gente que frequentou igrejas tendo a ideia fixa de que o céu lhe era por direito, e por alguma razão perderam a entrada lá. Gente que só se tornou religioso, mas não se tornou um adorador. Gente que só frequentou o templo, mas nunca participou do culto. Vai ser pego de surpresa. Gente que se vestiu da religião, mas não se revestiu do perdão, pela incapacidade de perdoar, de amar. Agora, a segunda surpresa é que há uma multidão de gente que você nunca viu por aqui, mas que sobrenaturalmente o Senhor vai trazê-los para si. Vai ser uma eterna surpresa. Por quê? Pelo espírito do reconhecimento. Diga comigo assim: tudo aquilo que eu reconheço. Você não entendeu? Vamos de novo. Tudo aquilo que eu reconheço, eu tenho que celebrar. Diga, se eu celebro, eu tenho direito. Se eu não celebro, eu perco. Pegou? Guarda isso. Aquilo que você reconhece, você tem direito. Você celebra e espera. Aquilo que você não reconhece, você perde. Família, reconheceu que tem uma? Você celebra. Na celebração você cuida. Se você cuida, te pertence. Agora, se você pega a família e você não reconhece o quanto ela é sagrada, você não celebra. Por isso você não cuida. Tudo aquilo que você não cuida, você perde. Casamento, reconhecer que é divino, que tem a bênção de Deus, então você celebra. Quando você celebra, você cuida. Se você cuida, é seu. Se você não celebra, você não cuida, porque você não reconhece. Então você corre o risco de perder. Algumas pessoas dizem, mas espera aí, pastor, tudo aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Olha como funciona a cabeça do pregador. Diga assim comigo: tudo aquilo que Deus uniu. Tudo aquilo que Deus uniu. Todas as vezes que você lê um versículo, quando você não entende, você tem que ler ele ao contrário. Quando você lê ele ao contrário, você encontra a tônica da revelação. É uma das clássicas leis de interpretação da igreja. Diga assim: tudo aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Agora você vai ler o contrário. Se separou, é porque Deus não uniu. Tem gente que provoca a união por troca de interesse ou negócio. Hoje se casa por contrato. Se casa por contrato. Já pensou que situação? É um negócio, é uma parceria comercial, industrial, né? Mas tudo aquilo que você não reconhece, você não celebra. Se você não celebra, você perde. Quando Jesus estava na cruz entre dois ladrões, um olhou para ele com zombaria e disse: ó, tu não és o Cristo? Então, se tu és o Cristo, desce daí, resolve a sua vida e dá uma mãozinha para nós aqui, que está difícil para nós também. Zombou. É ou não é? Se o senhor é. Só que o outro ladrão reconheceu. Aí o outro ladrão olhou para ele e disse assim: tu és um rei, tu tens um reino
tem lugar para mim lá. Jesus disse: ainda hoje você vai conhecer esse rei. Fechado. Fechado. Se você reconhece, você celebra. Se você celebra, você tem dinheiro. Ou, perdão, você tem direito. O homem sempre vai ter esta busca. E enquanto ele for ignorante a respeito das coisas de Deus, ele vai buscar a Deus onde Deus nunca vai estar. Ele bate em portas que o Senhor nunca vai abrir. Ele frequenta caminhos que o Senhor nunca passou por lá. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus. Não há outro caminho para Deus se não for o caminho chamado Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, e a Ele seja glória para sempre. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer ver só que coisa interessante? A Bíblia, meus irmãos, por que nós nos apegamos e nos apoiamos da palavra de Deus? Porque nós aprendemos que ela é a única fonte, original, a única regra e fonte original de fé, poder e avivamento. Essas três coisas fluem pela palavra. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, ele diz assim: a fé vem pelo ouvir, ponto e vírgula, que significa, continue lendo, porque completará a sentença anterior. A fé vem pelo ouvir, ponto e vírgula, continue lendo. E ouvir pela palavra de Deus. Quando uma pessoa diz assim: eu não tenho fé para isso, lembra a técnicazinha que eu te ensinei? Nem ao contrário, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não há ouvido, porque não há ouvido, não entendeu? Sem a palavra de Deus para ouvir, não haverá fé. Quando uma pessoa diz assim: eu não tenho fé para tal coisa, essa pessoa está dizendo: eu não conheço a Bíblia para crer. É isso que ela está dizendo. Eu não tenho fé para experimentar isso, eu não tenho fé para experimentar aquilo. A pessoa está dizendo: eu não tenho fé para viver tal coisa. Quando a Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, escreve sobre fé, no primeiro versículo diz que a fé é o fim e fundamento das coisas que você não vê, você não consegue tocar, mas você acredita que elas estão ali. Você tem uma convicção, uma confiança, você tem uma certeza que elas estão ali. Isso é. Agora no versículo 6 diz assim: que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que, no mínimo, acreditar que Ele existe. No mínimo, acreditar que Ele existe. Meu irmão, você quer ver um ateu mudar de ideia? Todo aquele que diz: eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Primeiro, tudo aquilo que você resiste, você dá existência. Então, se ele diz: eu não creio, para ele não acreditar, à medida em que ele resiste, ele dá vida. Você quer ver um ateu acreditar em Deus? Coloca tudo no avião e despeja lá de cima. Na hora, porque é obrigação nossa reconhecer. Mas aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Deus existe. Agora veja que coisa, diga comigo assim: Jesus é o verbo. O verbo significa palavra. A palavra gera fé. Diga assim comigo: que coisa. Sem fé não agrada a Deus. Se você entendeu, diga assim: entendi. Jesus é o verbo, Ele é a palavra. E Ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, palavra. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E sem eu, Jesus, vocês não vão ver o meu Pai. Percebeu? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando alguém diz que não tem fé, tem problemas com a palavra. Quando alguém tem problemas com a palavra, tem problemas com Jesus. E se alguém tem problemas com Jesus, não chega a Deus. Percebeu? É o único caminho mediador entre Deus e os homens. Existe uma regra de reconhecimento. Uma regra. Por exemplo, a terra que sobrevive para nutrir a semente que nela é plantada, existe uma conexão de reconhecimento e gratidão. A terra é grata à semente por poder se tornar útil para produzir. A semente que produz a erva dá de alimento. A semente que produz a erva e dá de alimento para o animal que come. A
A erva reconhece o animal que está acima dela, que sobrevive dela, e o animal, por sua vez, reconhece a nutrição que a erva lhe dá. O animal que, por sua vez, alimenta. O animal que, por sua vez, alimenta o homem e o veste com a sua pele, tem o reconhecimento da soberania do homem que está sobre ele. E assim sucessivamente, o homem tem a obrigação e a necessidade, ele sente dentro dele, de reconhecer alguém que está acima dele, que ele precisa adorar. Então o homem busca adorar, um relacionamento com Deus. Existem 4 erros que as pessoas cometem quando se aproximam de Jesus, buscando chegar a Deus. Que as pessoas que buscam a Deus, se o caminho que se busca a Deus não é o caminho de Jesus, não é caminho, é beco. E beco